Boa noite, povo de Deus. Seja bem-vindo mais uma noite de celebração ao nosso Deus. Que bom que você está aí. Que bom que você está aqui. Nós estamos juntos para celebrar o nosso Pai, para nos alegrarmos juntos, porque Ele nos dá vida, nos dá fôlego para louvá-lo, para engrandecer o seu nome. Cante essa canção comigo. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor formoso, Senhor formoso és. Diga isso com verdade. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, acende a chama, ó Pai. E uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende, acende, cante isso. Acende a chama, ó Pai. Aleluia, em nome de Jesus. E uma vez brilhou, brilhar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, diga. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Pastor Osmar. Meus amados, nós estamos felizes nessa noite por poder cultuar o nosso Deus. Muito bem-vindo a esse tempo de culto conosco. A você que está nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, nossa alegria em tê-lo ou tê-los conosco aqui. A primeira igreja é o momento que eu quero cumprimentá-la. Nós temos encontros diários. Eu tenho um encontro com a igreja na segunda, na terça, na quinta e na sexta, com as lives que estamos fazendo sobre o que cremos ou em que cremos. Pastor Renildo tem encontro com a igreja na quarta-feira, no culto de oração. Também no sábado, com a Rede Inspire. No domingo pela manhã, os professores da escola bíblica têm encontro com a igreja estudando a palavra de Deus. E agora estou eu aqui para falar contigo e abraçá-los. Eu quero agradecer à primeira igreja, porque nós estamos orando 24 horas por dia. Esse momento, eu sei que tem várias pessoas orando, mas nesse momento tem alguém que está numa escala que é responsável por orar por mim e por você.
qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, nós temos uma igreja orando. Nós não estamos em campanha de oração. Nós não estamos num projeto de oração. Nós estamos numa caminhada de oração. Ela teve começo, não queremos que tenha fim. Queremos continuar. E eu também quero continuar falando contigo sobre um assunto que comecei a falar domingo passado. Eu falei domingo passado sobre uma igreja não praticante. E eu apresentava aos amados 3 igrejas dentro desta igreja, se assim posso falar. Eu dizia que uma igreja não praticante posso identificar com aqueles que estão afastados ou desviados, como a gente costuma chamar. Uma igreja não praticante, eu encontro aqueles que hoje são conhecidos ou se autodenominam de desigrejados. Também encontro a igreja não praticante dentro dos templos, com os fariseus, os hipócritas, que lotam os templos, mas que não conhecem Deus. Aí hoje eu quero continuar falando sobre esse assunto, igreja não praticante. E se você tiver aí na sua sala, de um jeito que você possa acessar o teu celular ou abrir a tua Bíblia e acompanhar a leitura do texto sagrado de Tiago, capítulo 1, verso 22. O texto sagrado nos diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Verso 23, ele diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante, zeloso, será abençoado no que fizer. A palavra de Deus nos orienta acerca da igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Mas pensando na igreja não praticante, eu começo esta série de mensagens pensando, talvez até olhando pelo lado negativo, a igreja não praticante. Porque lá para frente eu vou falar sobre a igreja praticante, mas antes eu quero apresentar a você uma igreja ou igreja dentro da igreja, que deve preocupar a nós nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de medo, nesse tempo de correria, nesse tempo de desgaste físico, emocional, e tenho receio de que também um desgaste espiritual. Mas eu estava pensando que essa peneira um dia chegaria. E parece que ela começou a chegar. E olha que é possível que estejamos passando por essa peneira. Quem é de fato igreja? Outro dia perguntei, num vídeo que mandei para os membros da primeira igreja batista, com quem eu podia contar. E eu me dirigi à igreja dizendo: você que é a igreja, posso contar contigo? Não tive muita resposta não, até hoje eu estou esperando. A impressão que eu tenho é que muita gente não é igreja, mesmo que digam ser. Agora a palavra do Senhor, que diz que nós não devemos ser ouvintes esquecidos, mas devemos ser praticantes da palavra, ela nos chama a atenção e eu quero apresentar hoje 3 facetas para você. Igreja não praticante, ver o amor como um sentimento apenas.
E essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo. Que uma igreja não praticante, ela vê o amor apenas como um sentimento. Mas amor não é um sentimento? Não apenas. O amor é também um sentimento, mas não apenas um sentimento. Olha só, acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 13. A palavra do Senhor nos diz, no verso 1, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Paulo está escrevendo um dos mais belos poemas sobre o amor. Mas Paulo escreve esse belíssimo poema, mas quando nós analisamos letra por letra, palavra por palavra, frase por frase, nós vemos que Paulo não está preocupado em escrever um poema. Nós vemos que Paulo está preocupado em nos ensinar acerca do verdadeiro amor. E ele então descreve esse amor de uma forma sacrificial. Ele escreve esse amor de uma maneira como nós não queremos. A igreja não praticante, ela vê esse amor apenas como um sentimento que eu tenho hoje e não tenho amanhã, ou posso não ter amanhã. Que eu tenho agora por uma pessoa e de imediato eu digo, eu não te amo mais. Isso é muito comum nos inúmeros relacionamentos. Relacionamento conjugal, por exemplo. Fácil dizer para a esposa, eu te amo. Ela faz alguma coisa que eu não gosto e de imediato eu digo, eu não te amo mais. Fácil a esposa dizer para o marido. Às vezes pais dizendo para os filhos. Filhos dizendo para os pais, amigos dizendo uns para os outros, irmãos na igreja dizendo uns para os outros, eu não te amo mais. Quando diz eu não te amo mais, parece até que dá uma aliviada, mas alguns que dizem eu te odeio. Mas muda alguma coisa e logo em seguida diz, eu te amo de novo. Esse amor não é bíblico. Esse amor não é saudável. Esse amor não é espiritual. Esse amor não é de Deus. Esse amor, ele é interesseiro. Esse amor, ele é maligno. Esse amor, ele é satânico, é diabólico. Ele é pernicioso. Ele é destrutivo. Esse amor, ele é aparência, não é real, não é verdadeiro. Ele não expressa o perfume suave de Cristo. Esse amor, ele não pode fazer parte do dia a dia da igreja, porque o amor que Paulo está dizendo que nós devemos ter é amor sacrificial. E se eu ou você não amamos sacrificialmente, isso não é amor. Se eu não tenho disposição para pagar o preço de amar alguém, e em dizendo eu te amo, que eu esteja disposto a pagar o preço desta declaração que eu estou fazendo. A igreja que declara amar a Deus, a igreja que declara amar as pessoas, que declara amar a alma perdida, a igreja que declara amor pelo mundo, amor a ponto de ir atrás dos perdidos, de ir buscá-los, amor sacrificial. Mesmo que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa
ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, mesmo que eu tivesse e conhecesse todos os mistérios, ele está falando algo interessante, que eu conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas. Imagina só o tamanho da fé. A fé que determina a montanha, sai daqui, vai para lá, volta de novo. Mas não tivesse amor, o texto simplesmente termina o verso 2 dizendo: eu nada seria. Isto é, não tem amor. O amor não é verdadeiro. Seria amor apenas interesseiro. Seria o amor sentimental. Seria a aparência do amor, mas não seria amor de verdade. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres. Nesse tempo, nós vemos muita gente dando coisas, e não está errado dar, ao contrário, faz parte do nosso dia a dia ser solidário. Faz parte da nossa vida partilhar do que temos com os outros. Mas mesmo que eu distribua todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso traz benefício. Isto é, não é amor. Aí Paulo diz acerca do amor no verso 4, como é o amor? O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se orgulha. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os próprios interesses. O amor não se enfurece. O amor não guarda ressentimento do mal. O que Paulo está dizendo é o que é o amor. Diz: o amor é benigno. Mas ele diz o que não é, ele não é invejoso. E ele continua dizendo: o amor não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Aí ele diz mais: no amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você tem coragem de dizer que ama alguém depois de ler isso aqui? Você tem coragem de afirmar teu amor pela namorada, pelo namorado, pelo marido, pela esposa, pelos amigos, pelos colegas, pela igreja, pela obra de Deus, pela obra missionária? Você tem coragem de dizer que ama depois de ler isso aqui? E pensar que pode eu e você, ou podemos nós, estarmos sendo uma igreja não praticante do amor, que estamos falando sobre o amor, que cantamos sobre o amor. E eu lembro-me de fazer uma palestra há alguns anos atrás para um grupo de professores, e eles me pediram para falar sobre o amor, e eu iniciei aquela palestra dizendo que nós sabemos tudo sobre amor. Nós sabemos o que a Bíblia diz sobre amor. Sejam as pessoas cristãs ou não, sabem o que a Bíblia diz sobre amor. Sabemos o que as poesias dizem, e a maioria delas falam de amor. Sabemos o que as músicas dizem, podem ser músicas evangélicas, gospel, podem ser músicas seculares. A maioria delas, absoluta maioria delas, falam de amor. Sabemos tudo sobre amor, só não sabemos amar. O amor, texto sagrado nos diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7, diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o texto no verso 8 diz: o amor jamais é vencido. Tem uma tradução que diz: o amor jamais acaba. Jamais acaba. Mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos, mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, diz Paulo,
eu falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Disse, mas assim que eu cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Tem gente que tem comportamento de criança mesmo já sendo adulto. Facilmente diz, eu não amo mais. Não pratica o amor, apenas fala dele. É um amor apenas sentimental. Verso 12 diz, porque agora vemos como por um espelho de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. E termina o capítulo então, ele dizendo, portanto agora permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. É o que permanece. A igreja não praticante, ela fala, canta, prega, mas não ama. A igreja não praticante, ela não consegue praticar o amor porque não tem coragem de pagar o preço de amar. Amar o inimigo. Assim, a Bíblia manda que nós devemos amar os nossos inimigos. Aí nós temos dificuldade de amar aqueles que pensam diferente de mim, nem são inimigos, só pensam diferentes. Tem partido político diferente. Tem uma religião diferente da minha. Tem uma visão doutrinária, teológica diferente da minha. Esse eu já não amo mais. Igreja não praticante leva a uma situação vexatória quando não paga o preço de amar. Você quer ser igreja praticante? Ame. Mesmo que isso venha a custar a tua própria vida. O desafio do amor é esse. Amor, repito, amor sacrificial. Se não for sacrificial, repito, anote, não esqueça, não é amor. Se não for sacrificial, não é amor. Segunda parte da minha palavra nessa noite, falando sobre igreja não praticante, é que essa igreja não praticante vê o perdão como uma opção. A igreja não praticante, ela vê o perdão como uma opção. Posso escolher perdoar ou não. Mas, queridos, não é isso que a Bíblia nos ensina. E a igreja praticante, ela tem que se preocupar com o que a Bíblia diz e não com o que eu acho. Mas eu não aguento, eu não suporto. E aí vem aqueles que dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Isso é falácia, isso é mentira. Isso é arrogância, isso é prepotência, isso é falsidade, é hipocrisia. É preciso que nós aprendamos pela palavra sobre isso. E eu leio o capítulo 6 de Mateus. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 dizem, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Preciso desenhar? Dá para interpretar isso aqui de uma forma minimizando? Dá para dar um jeitinho brasileiro nesse negócio aqui? Dá para fazer desse texto mais leve do que ele é? Dá para colocar uma vírgula a mais, um ponto a mais, subtrair alguma coisa, interpretar de um outro jeito para entender que o perdão, ele pode ser visto como uma opção minha? Queridos, o perdão não é uma opção, é uma obrigação. E não é uma obrigação que eu vou fazer obrigado porque me obrigam, é uma obrigação que me leva a fazer por amor. É quando o perdão ele só é real, ele só acontece quando eu tiro um peso dos meus ombros e eu posso declarar abertamente esse perdão a qualquer pessoa, por qualquer circunstância, não importa a ofensa que eu tenha sofrido dessa pessoa ou das pessoas. Perdoo, mas não esqueço.
Perdoo, mas não quero essa pessoa na minha casa. Perdoo, mas eu não sento para tomar um café com ela. Perdoo, mas eu não quero aproximação, intimidade. Ou seja, uma série de perdoo, mas, isso é, quando tem o mas, não houve perdão. A Bíblia nos ensina sobre o perdão ele vem como um passar borracha, apagar literalmente aquilo que aconteceu. Eu posso lembrar, não é uma questão de amnésia, eu posso lembrar, mas não me incomoda mais, não me inquieta. E não adianta vir com história e dizer, mas o que a pessoa fez foi grave demais. Se não foi grave, não tem por que perdoar. Se não foi ofensa, não tem por que perdoar. Se não foi difícil, se não foi algo pesado, não tem por que perdoar. Queremos perdoar quando acontece algo muito leve, muito simples, e que eu nem fiquei triste, eu te perdoo. Mas não, o que o texto está dizendo é, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas o verso 15 do capítulo 6 de Mateus diz, se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Não há perdão a mim, se eu não me predispor a perdoar aos outros, não importa a ofensa que eles tenham feito a mim. E nós vemos então gente que muda de igreja porque não perdoa. Muda de lugar, de sentar no templo, porque não consegue perdoar. Não canta mais no coro da igreja, porque não consegue olhar para a cara da outra pessoa. Na hora de orar, não consegue orar pela outra pessoa para que Deus a abençoe. Não há perdão, amados, quando nós fazemos de conta que perdoamos, mas não conseguimos nos libertar espiritual e emocionalmente dessa situação. Quando carregamos essa pessoa para onde vamos com pensamentos ruins, negativos, pensamentos que nos colocam para baixo. Sempre que me lembro daquela pessoa, me dá um calafrio, me dá um mal-estar, sinto náusea, vontade de vomitar. Não houve perdão. Não houve perdão. Eu estou falando, amados, de uma igreja não praticante, que vê o perdão apenas como uma opção. E não é opção. O Senhor me manda perdoar. O cristianismo ensina sobre o perdão. O cristianismo diz que eu devo perdoar a todas as pessoas. O Senhor Jesus, ao orar na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O maior exemplo de perdão é Jesus. Um outro grande exemplo de perdão é Paulo, quando ele diz que devemos amar mesmo quando somos menos amados. E eu só consigo amar se eu perdoar. Eu falei da igreja não praticante, a igreja que não ama. Essa igreja que não ama, ela não perdoa. Homens e mulheres que não conseguem perdoar e carregam peso, carregam mágoa, carregam dor, adoecem. A ausência de perdão adoece fisicamente. A ausência de perdão adoece emocionalmente. A ausência de perdão adoece espiritualmente. Pode investigar na Bíblia, pode procurar na Bíblia que você vai encontrar muitas situações que pessoas adoeceram porque não conseguiram perdoar. E não é difícil encontrar pessoas hoje nos consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos conselheiros, que estão doentes porque não conseguem perdoar. Essa igreja, ela não tem autoridade para pregar. Essa igreja não praticante que não pratica o perdão, ela não tem autoridade para pregar. Amados, essa igreja que não consegue perdoar, o crente não deveria nem sequer entregar o seu dízimo e oferta. Não deveria. Ele não deveria ir ao altar para cultuar ao Senhor com as suas oferendas, porque elas não são aceitas pelo Senhor, mesmo que sejam aceitas pela igreja.
Tanto que a Bíblia diz que se você sai para entregar a sua oferta no altar do Senhor e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você deve voltar e ir lá acertar as contas para depois vir e entregar a tua oferenda ao Senhor. Aí talvez você diga, pastor, você me deu uma boa sugestão, não vou mais entregar dízimo e oferta por isso. Miserável homem que tu és. Desgraçada mulher que tu és. Porque a atitude agora seria se arrepender, pedir perdão e perdoar e mudar de vida. Agora a terceira palavra minha nessa noite para os amados sobre a igreja não praticante é que a igreja não praticante ela faz da oração uma forma de barganha com Deus. Esse é outro assunto seríssimo que nós vivemos. Nós não sabemos orar para começo de história, mas eu vou ler a Bíblia para não inventar. Verso 5 do capítulo 6 nos diz: e quando orardes, não sejais como os hipócritas. E tem? Tem. Ele está dizendo que nós não devemos ser como eles, então eles existem. Eles existiam na época, existem ainda hoje. E ele diz como os hipócritas agem. Ele diz, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas, aí vamos trocar essa palavra agora, gostam de orar em pé, na igreja, nos templos, nas reuniões solenes, no culto com muita gente, com o microfone, para que todo mundo veja. Ele diz, para serem vistos pelos homens. Ele diz que não devemos orar como esses. Diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual era a recompensa? Eles queriam ser vistos. Eles queriam ser aplaudidos. Eles queriam ser vistos como alguém de oração. É comum encontrar pessoas que visitam homens e mulheres de oração e até aconselham. A pessoa está com um problema, não sabe como resolver, e aí vai lá e aconselha, procura fulano, fulano é uma pessoa de oração. E a pessoa ainda faz propaganda que é uma pessoa de oração. Ainda faz propaganda que tem uma vida de intimidade com Deus. Ainda faz propaganda de que Deus realmente atende às suas orações. Ainda faz propaganda de que é uma pessoa que ora mais do que os outros. Esse já recebeu a recompensa. O povo já ficou sabendo quem é. O povo já sabe como é. O povo já sabe qual a visão que essa pessoa tem, porque ela queria ser vista. E ser visto significa ser admirado, ser abraçado, ser aplaudido. Já conseguiu. Faz da oração uma forma de barganha com Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. A oração pode ser feita em qualquer lugar. Pode ser a família reunida, pode ser o casal, pode ser no templo, pode ser na praça. Mas o texto aqui está dizendo que também pode ser em secreto. Porque aquele que vê em secreto, secretamente vai responder. Ele diz, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto, isto é, vê o coração, vê a mente, isto é, vê o que eu penso, vê a minha motivação. Este pai que vê o secreto, diz o texto, ele te recompensará. A melhor e maior recompensa que eu e você devemos esperar é a que vem do Senhor, não é a que vem das outras pessoas. Não é a que vem dos outros, mas é a que vem da parte do Deus eterno. Ele disse que aquele que ora para aparecer, para ser visto, já recebeu a recompensa. Queria ser visto, já foi. Aquele que ora em secreto, ao Deus que vê em secreto, ele receberá do Senhor a recompensa em secreto. Ele receberá a recompensa.
Verso 7 diz: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Quem são os gentios? Gente que não conhece Deus. Eles, a exemplo de quem não conhece Deus, eles oram, fazendo vãs repetições, achando que por repetir muito, eles vão receber aquilo que eles estão pedindo, que eles estão buscando, que eles estão querendo. Esse povo que não conhece Deus, o texto está dizendo: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Eu posso fazer oração em uma palavra, eu posso fazer oração em uma frase, eu posso passar o dia inteiro em oração, eu posso orar em silêncio, eu posso orar em voz alta, eu posso orar com mais alguém, eu posso orar sozinho, eu posso orar em pé, eu posso orar de olhos abertos, eu posso orar de olhos fechados, eu posso orar sentado, eu posso orar deitado, eu posso orar de joelhos, eu posso orar andando, eu posso orar parado, eu posso orar em qualquer lugar, eu posso orar na hora da crise, eu posso orar quando tudo parece estar tranquilo e que eu não estou vivendo aparentemente nenhuma crise, nenhuma adversidade. Oração é comunicação com Deus. Oração é uma vida de intimidade, é uma caminhada minha, é uma caminhada sua com o Pai. Tem gente que diz: eu não consigo passar mais do que 2, 3 minutos orando porque eu não sei mais o que dizer. Ah, querido, você vai falar com teu pai, você não sabe o que dizer por mais de 2 minutos, tem alguma coisa errada na relação desse filho ou dessa filha com o pai. Se é que é filho, se é que é filha. Porque se é filho, se é filha, pode ter certeza, tem assunto para falar com o pai. E assunto que nos leva a nos derramar diante do Pai. A oração verdadeira, a oração sincera que eu digo: Pai, está doendo, Pai, eu estou triste, Pai, eu estou chateado, Pai, eu estou feliz, Pai, eu estou com medo. Quando nós oramos, nós temos que entender que não é toda oração que Deus atende. E há algumas que nós precisamos ter cuidado. Quando eu leio em Isaías capítulo 1, você pode ver depois o texto, ele diz: quanto mais vocês oram, menos eu ouço as orações de vocês. É estranho isso. Nós estamos achando que oração é quantidade. Nós estamos achando que é isso. Oração não é isso. Oração é relacionamento com o Pai, é conversa com o Pai, é intimidade com o Pai. Oração é colocar para fora aquilo que o meu coração está sentindo. É o que eu estou guardando dentro do meu coração. É jogar para fora, é dizer para Deus. A oração, ela deve ser uma oração de confissão de pecados. Ah, sim. E em orando, confessando pecados, é bom dizer o nome, porque cada pecado, na hora de praticar, ele tem nome, na hora de confessar também deve ter. E às vezes oramos, e quando nós oramos, nós dizemos no final da oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Qual, cara pálida? Quais? Quais os pecados? Algum reservado que você não conseguiu jogar para fora? Pedir perdão, se arrepender. A oração, você quer passar 1 hora orando, é simples. Gasta um tempo só pedindo perdão dos pecados. Um tempo razoável, só pedindo perdão, dando nome a cada um deles. Pecado de pensamento, pecado de palavras, pecados de atitude. Aí você vai para um segundo tempo da oração. E você ora agora agradecendo a Deus. Só agradecendo. É interessante que às vezes nas nossas reuniões de oração, nós pedimos alguém para, aliás, chamamos a igreja para um tempo de oração de gratidão. E daí a pouco no meio começam a pedir.
não temos facilidade para agradecer. Agradecer pela pandemia, agradecer pelas perdas, agradecer pelos ganhos, agradecer pelos desafios, agradecer pela internet, a oportunidade para levarmos a palavra até os confins da terra, agradecer pelas adversidades, agradecer pela dor. A dor é um presente de Deus. Se não é a dor, não tem como eu sentir que algo está errado no meu corpo. Presente de Deus. Agradecer pelas lutas que temos, pelas vitórias alcançadas, pela família, pelo casamento, pelos filhos, pelos pais, pelo trabalho, pelo emprego, pelo salário, pelo desafio que tem de buscar algo que você está sonhando e correndo atrás. Gratidão. Terceiro período de oração, você pode orar intercedendo pelos seus, pela sua família, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos ministros do Evangelho espalhados pelo mundo, intercedendo pela cidade que você mora, intercedendo pelas autoridades constituídas, intercedendo por aqueles que estão nos hospitais, doentes, intercedendo por aqueles que estão presos. Interceda, a lista é grande. Tem muita gente pelas quais devemos interceder. Interceda pela salvação do prefeito, interceda pela salvação do governador, interceda pela salvação do presidente da República, interceda pela salvação dos deputados, ministros, senadores, vereadores, interceda pela salvação dos professores, dos seus filhos. Interceda. Você pode ir estipulando um tempo de oração para cada coisa. Não é difícil passar 1 hora falando com Deus. Nós estamos sendo desafiados aqui a gastarmos por dia 15 minutos orando. 15 minutos. 15 minutos apenas por dia. Em 24 horas, cada um de nós tirar 15 minutos lá no nosso secreto para orar. 24 horas por dia a igreja falando com Deus. E queridos, nós não vamos orar apenas para Deus nos dar. A igreja precisa pensar, esse momento de oração, nós estamos sendo desafiados a orar, e eu fico pensando, e quando tudo isso passar? Quando a pandemia desaparecer? Quando esse pânico não mais existir como está? Quando dissermos, passamos a crise, continuaremos orando 24 horas por dia? Continuaremos tirando os nossos 15 minutos para falar com Deus? E quando eu falo de 15 minutos, você não deve ficar apenas 15. Mas aqueles 15 são responsabilidade minha ou sua, mas não apenas aqueles 15. Orar é derramar-se na presença do Eterno. Olha só, a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Verso 9 diz, verso 9 do capítulo 6 de Mateus: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha, Senhor, o teu reino. Venha, Senhor, o teu reino. O reino é do Senhor, e que ele venha. E o texto diz: seja feita a tua vontade. Você tem coragem de orar e dizer: faz, Senhor, a tua vontade. Meu parente está doente, mas faz a tua vontade. Eu estou com um baita de um problema, mas faz a tua vontade. Eu estou vivendo uma crise existencial, mas faz a tua vontade. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade dele na minha vida, pode ser ele tirar algumas coisas que eu amo tanto, que eu gosto tanto, que eu prezo tanto, que eu valorizo tanto. Diz assim: na terra como no céu. Verso 10, verso 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Agora eu falei sobre o perdão, e imagina se ele vai perdoar a você de acordo com você perdoa os outros.
Ele diz, verso 13, não nos deixes entrar em tentação. Ore por isso. Tentação não é pecado, mas ela é real. Somos tentados todos os dias. Ele diz, não nos deixes entrar. Ele não está dizendo, não nos deixes ser tentado. Não, ele não está dizendo isso. Essa não é a oração. Algumas vezes nós estamos fazendo da oração algo místico, não algo real. Nós estamos falando coisas que não vão acontecer. Oh Deus, eu vou viajar e tu me ajudes que eu não tenha nenhum problema. Vai, ET. Você não é gente. Todos nós temos problemas. Eu não quero ausência de problema na minha vida. Eu quero sabedoria para resolver os problemas quando eles aparecerem. A oração, ela tem que ser coerente com a vontade de Deus. Não nos deixes entrar em tentação. Isto é, a questão não é, Senhor, não deixe que eu seja tentado. Não, Senhor. Não me deixes cair na tentação quando ela vier, porque ela virá, de um jeito ou de outro. Ele diz, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O texto sagrado nos deixa clareza. Eu quero conclamar a você a que veja a oração como um jeito especial que Deus deixou para mim e para você, para que nós nos relacionemos com Ele. Como disse, posso orar em qualquer lugar. Posso orar ou podemos orar a qualquer hora. O que não podemos é deixar de orar. Precisamos da oração, porque é o nosso instrumento para chegarmos ao trono da graça de Deus. Uma igreja não praticante, ver o amor apenas como um sentimento. Uma igreja não praticante, ver o perdão como uma opção. Uma igreja não praticante faz da oração uma forma de barganha com Deus. E eu termino. O que é barganha com Deus? Vamos orar utilizando-nos da oração como se Deus fosse o banco onde eu tenho uma conta corrente. E eu vou falar com Deus porque eu estou em crise financeira. Aí eu recebo a bênção do Senhor e agora nem lembro de agradecer, quanto mais de continuar falando com Ele. Barganha é orar a Deus e pedir, Senhor, cura o meu parente que está doente. Mas eu não estou amando o meu parente e desejando a cura dele, não. Eu quero me ver livre de um problema. Essa é a oração barganha, oração interesseira. Por isso a Bíblia diz que nós não sabemos orar, porque oramos pedindo apenas para atender os nossos próprios interesses. Procura Paulo orando por si mesmo, pedindo coisa para ele. Procura, eu te desafio. Procura Paulo orando, pedindo coisas para ele. Vê se na maioria das vezes você não vai encontrar Paulo orando pelos outros, orando pelos pecadores, orando pelos presos, orando pelos perdidos, orando a Deus pelo sofrimento dos outros, orando pela igreja, orando pela cidade. E eu quero desafiar você agora a que nós oremos ao Senhor, mas colocando a vontade dele acima de tudo e primeiro pedindo pelos outros antes de pedir por nós. Quero orar contigo. Não sei onde você está, não sei como você está, não sei o que você está precisando nesse momento. E quem sabe agora você tenha tomado uma grande decisão, a mais importante decisão da tua vida, é entregar tua vida a Jesus. Entregar-se a Ele sem reservas, radicalmente, convidando-o para ser o teu Salvador e o teu Senhor, porque Ele nunca será Senhor de quem Ele não é Salvador. Quem sabe você está agora se reconciliando com Deus. Você pode até dizer para nós, através da live que você está assistindo aí, você pode escrever e dizer que decisão você está tomando. Ah, mas você é crente e você precisa tomar uma decisão, você sente necessidade de tomar uma decisão, de mudar alguma coisa na tua vida. Quero orar contigo também. Pai, no nome de Jesus, eu estou agora me dirigindo ao Senhor
pedindo, Pai, a graça misericordiosa sobre cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Aqueles que nos acompanham, que são crentes, servos de Jesus, aqueles que estão sentindo a dor da perda, como a família da irmã Nete, do irmão José Maria, aqueles que estão apreensivos, como a família do pastor Sócrates, aqueles que estão, ó Deus, desejosos de congregar, estão impedidos nesse tempo, por essa circunstância, aqueles que estão nesse momento nos acompanhando, porque Tu destes este presente desse instrumento onde podemos anunciar a Tua palavra e chegar tão distante a tanta gente. Eu quero pedir por cada pessoa que nos acompanhou ou que está nos acompanhando nessa noite. Eu quero, ó Deus, pedir por aqueles que estão nesse momento sentindo necessidade de entregar a vida a Jesus. Ó Pai amado, toca profundamente no coração dessa pessoa e faz que ela, arrependida dos seus pecados, declare no nome de Jesus que a vida dela agora pertence ao Senhor. Por aqueles que estão se reconciliando contigo agora, eu te peço no nome de Jesus, recebe-os nos teus braços, Pai, e faz que a festa de fato aconteça nos céus. Ó Pai amado, por aqueles que estão reconsagrando suas vidas, dizendo: eu quero ser uma igreja praticante. Eu não quero ser esta igreja não praticante, ouvinte esquecido. Completa, Pai, esta palavra na mente e no coração de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tocou-me, Jesus tocou-me.